Anauê, amigos, né? Vou tentar resumir aqui. É muita coisa para ser tratada em pouco tempo, né? E a gente tem contato aí no Brasil inteiro e a gente vem fazendo um trabalho aí, né? Há muitos anos. Eu conheço o integralismo desde 1989, né? Há 31 anos atrás, quando o tio meu, lá de Juiz de Fora, que foi membro da Ação Integralista Brasileira, né? Deixou para mim uma coleção de livros, né, integralistas, e eu passei então a estudar a fundo o movimento, né? Fiz parte do movimento nativista do Armando Zanini, aí no Rio de Janeiro, né? Estive aí no Rio de Janeiro várias vezes na década de 90, me reuni lá no garagem, na Praça da Bandeira, com o Fábio Gordo, né? O Mutante, o Paulinho, o Heleno, vários outros membros do movimento nativista que faziam parte na época, né? E conheci o Siegfried Elvanger aí no Rio de Janeiro, conheci o Anésio Lara aí no Rio de Janeiro, Sebastião Cavalcante, né? Vários membros aí da ação integralista da época, né? E só que em 1992, né? Eu era estudante ainda de engenharia, eu percebi que o integralismo não tinha como continuar da forma como ele havia sido proposto na década de 30, né? Com todo respeito ao chefe nacional Plínio Salgado, ao Gustavo Barroso, ao Miguel Reale, ao Tenório da Albuquerque, ao Biano de Mello, né, o Venceslau Júnior, vários outros nomes, Loureiro, vários outros nomes do integralismo, mas não havia como dar continuidade, porque a essência do integralismo precisava ser revista, repensada, né?
alguém que venceu aqui. Esta criança que eu tenho nos meus braços. Esta é a grande vitoriosa de tudo isto. Porque os carnavais vão ter agora um conteúdo diferente. Nós vamos brincar, vamos nos alegrar, vamos participar do carnaval e vamos trazer conosco um outro valor dentro de nós, uma outra alegria. Fazer com que esse povo realmente venha se possuir o seu país, usufruir do seu país, construir aqui aquela civilização que está ao nosso alcance, para servir a nós, aos nossos filhos, nossos netos, aos nossos descendentes, como servir a própria humanidade no seu conjunto. O povo brasileiro, se alguém tivesse a oportunidade de perguntar a ele o que ele mais desejaria, é ver o Brasil no outro rumo, oferecendo condições de vida para o seu povo. E como é que pode ser isso? Só através das nossas crianças, que são plantinhas que nós podemos conduzir, preparar, para fazer tudo aquilo que nós não soubemos fazer, não pudemos fazer, e principalmente que não tivemos coragem de fazer. O Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas, esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto, e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo... Me parece que a coisa aconteceu. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. É chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação. Arrocharam durante 15 anos o nosso salário e a inflação continua tão alta como estava antes de 1964. A serviço das multinacionais, acabaram com os direitos sagrados que o trabalhador tinha, ou mais importante, que era a estabilidade no emprego. E a serviço das multinacionais, foi implantado nessa terra o fundo de garantia por tempo de serviço, que só presta para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade. E basta que a gente veja a situação dos funcionários públicos hoje, quando o governo oferece 30% de aumento e desconta 20%, e os trabalhadores iriam receber 8, não sei o que em cima do salário atual. Basta olhar para frente e ver a situação dos lixeiros, aquele que carrega os lixos das autoridades lá no Pacaembu e depois não tem o que comer. Basta ver os motoristas de ônibus que estão se manifestando. O estágio de miséria em que o governo levou todos aqueles que vivem de salário fez com que nesse campo, no dia 1º de maio de 1979,
nós vivêssemos um momento maior da classe trabalhadora brasileira. Defina um comunista. Fica mais fácil assim. O comunista, para mim, é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros, e que sempre pensa ser o dono da verdade. Essa é a definição que eu tenho do comunista. Um político profissional. O comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha para se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros para se eleger deputado ou senador. Defina um operário. Operário é aquele que pede menos nessa terra. O operário é aquele que dá tudo de si para o engrandecimento da pátria e é o que menos recebe. Operário é, acima de tudo, o responsável pela grandeza dessa terra. É o responsável até de proporcionar viagens de iates para meia dúzia de brasileiros que são privilegiados. Operário, em síntese, é tudo aquilo que pessoas honestas gostariam de ser. E agora defina um patrão. Patrão é a coisa mais gozada do mundo. O patrão é aquele que também vive chorando, diz que fechou o ano em vermelho, mas que a cada dia que passa a sua fábrica cresce ao ritmo de 30% ou 40%. Patrão é aquele que se diz um coitadinho, mas que em cima da classe trabalhadora. Se você analisar o crescimento de uma fábrica qualquer e o crescimento do poder aquisitivo do trabalhador, você define com muita clareza o patrão. É aquele que mais chora e aquele que mais tem. E falar muito em totalitarismo, eu quero dizer, nós somos o único partido no Brasil que luta para construir uma democracia nacional. E só vai acabar essa transição democrática havendo oposição. Nós somos a única oposição. Segundo, eu quero fazer um apelo aos verdadeiros socialistas, que alguns existem realmente iludidos, e verdadeiros nacionalistas, que estão no PT, no PDT, no PS, no Partido Socialista Brasileiro e até alguns do Partido Comunista. Esses verdadeiros socialistas que venham para o nosso partido, nós vamos enfrentar a reação, vamos construir uma democracia nacional e uma sociedade socialista baseada no altruísmo aqui no Brasil. Só uma explicação, Zanini, para as pessoas que não ouviram você no começo, por que é que você usa esse símbolo da insígnia do Hitler aí? Te inspira? Bom, isso aqui é também a Cruz de Malta, que quando nós vemos a Batalha de Guararapes, as nossas lutas brasileiras, o único símbolo que aparece é a Cruz de Malta, que é o símbolo da coroa portuguesa. Então isso é também um símbolo das lutas nativistas de libertação nacional, e nosso movimento surgiu na Batalha de Guararapes. Nós somos os herdeiros dos que lutaram pela construção do Brasil e vamos construir aqui uma civilização brasileira. Veja bem, nós somos contra a direita, sempre falam direita e extrema-direita, nós somos contra a direita, nós somos contra o centro e contra a esquerda. O mundo se divide hoje em duas posições políticas, nazismo e antinazismo, então nós somos contra isso. Toda vez que nós sempre falamos que nós temos as soluções para os problemas do povo brasileiro. Mas quando eu chego à rua, chego numa associação e vou falar, aqueles inimigos organizados gritam 6 milhões e vem com aquelas histórias de mentiras, de barbaridades que não houve. Por isso que nós falamos. Esse soco você levou... Esse soco foi atentado aqui em São Paulo no domingo. Bom, agora, também quero dizer, nós nunca mentimos, não foi de origem dos judeus. Muito bem, mas foi um atentado político. Muito bem. Então veja o seguinte, no dia que assumiu o governo do Brasil, nesse mesmo dia, veja bem, nesse mesmo dia, a Força Nacional do Trabalho vai convocar todos os brasileiros desempregados e todos os subdesempregados, eles terão, a partir desse dia, alimentação de primeira para eles e para a família, dada pelo Estado, assistência médica integral para eles e para a família e escola. E isso eu desafio o seu Delfim Neto, seu Maílson da Nóbrega, seu Maio Henrique Simons, todos esses economistas do capitalismo, que quem está nos combatendo são os que defendem os interesses do capitalismo, que nós somos socialistas, eu vou provar, preto no branco, na economia, que nós podemos fazer isso porque o homem produz muito mais do que consome. Então não há nenhuma razão para o Estado não empregar os desempregados. Não emprega porque essa sociedade capitalista, defendida pelo sionismo e pelos falsos traidores do socialismo, que são os comunistas e esses da Segunda Internacional, da social-democracia. Então nós vamos fazer isso. Zanini, deixa eu perguntar para o Rodolfo Coder aqui, que é jornalista, o seguinte. Pensem nisso porque isso é uma realidade. Isso é uma, o Zanini disse que apoia o Brizola. Não é uma, não é uma promessa de política. Só um minutinho, Zanini. Isso aqui não é um programa de... O senhor fala, o discurso fica chato. Ninguém ouve, entende, nem presta atenção no que o senhor está dizendo. Fica chato.
papo chato. Eu quero saber o seguinte, essa concepção sua de socialismo é uma concepção que, até o nome, faz com que a gente ache e entenda que o que o senhor acredita é a mesma coisa que o Brizola acredite. Parece até que o senhor disse à nossa produção que o senhor vai apoiar o Brizola. O senhor está entre o Brizola e o general Andrade Serpa nessas eleições. Não, eu nunca falei isso. O senhor não falou isso? Não. O senhor vai apoiar quem nessas eleições? Não, nós não temos nenhuma apoiando ninguém. O general Andrade Serpa, os pronunciamentos que nós vimos na televisão, tudo que ele falou coincide com o nosso pensamento. Se ele for candidato à presidência, evidentemente nós podemos estudar. Se o partido fosse registrado hoje, nós lançaríamos candidatos próprios. E se nós tivéssemos tempo de televisão igual a esses candidatos que nada representam, falando de igual para igual, nós ganharíamos a eleição no Brasil. Com toda essa mentira que tem contra nós. Só uma pergunta, o que isso tudo que ele fala que ele quer para o futuro, né, tem a ver, na nossa opinião, com o que os socialistas dizem que querem também? Porque, na verdade, fica uma confusão. A gente fica até, uma pessoa que tem pouca formação da política, fica até parecendo que eles, vamos dizer, comungam das mesmas ideias que são até comunistas, que são socialistas, comungam até das mesmas ideias das pessoas liberais. O que você acha disso? Não dá uma confusão geral aí? Silvia, primeiro, eu acho que a questão que está em discussão é basicamente a questão da democracia e da liberdade. Senhor Rodolfo, o senhor é membro do PCB, não é verdade? Não, senhor. Já me afastei do PCB há muito tempo e publicamente. O senhor deveria estar mais bem informado. Mas eu não lhe devo satisfações nessa área. Agora, mas o senhor é comunista? Não, não sou comunista. Fico alegre em saber que não é mais. Agora, a questão que está em discussão é a questão da democracia e da liberdade. Sim, por que o senhor acha que o nosso partido é contra a democracia? Até porque eu já lhe disse que não sou comunista. Fico contente de saber. E tenho feito críticas públicas à falta de liberdade e de democracia nos países socialistas. Muito bem pela sua atitude. Agora, do ponto de vista da esquerda moderna, essa solução estatizante, da privatização da solução estatizante é uma solução inteiramente obsoleta e, mais do que isso, é uma solução que caminha para o autoritarismo. Por quê? Porque o Estado resolve tudo. O Estado é o pai de todos e resolve tudo e dá emprego para todo mundo. E a liberdade das pessoas onde é que fica? Fica em lugar nenhum, porque num país em que o Estado faz tudo, resolve tudo e sabe tudo, as pessoas não podem divergir do Estado. E é isso que acontece, inclusive, nas ditaduras socialistas, que eu critico publicamente. Meus parabéns. Tá, eu sou inimigo de todas as ditaduras. Agora, o que o senhor se baseia para dizer que nós somos contra a democracia? Em que o senhor se baseia no nosso... Em que o senhor se baseia para dizer que o Partido Nacional Socialista Brasileiro é contra a democracia? Baseado em quê? O senhor leu o nosso programa, leu o nosso estatuto? Alguma vez, algum nosso falou contra a democracia? Eu me baseio, em primeiro lugar, na experiência concreta do nazismo. O que tem no... Que foi contra a democracia. Isso que o senhor disse, isso é discutível, mas nós somos no Brasil, não somos na Alemanha. Não é discutível. O senhor está querendo negar a história, está querendo negar os fatos. Não, absolutamente. É fácil a gente discutir dizendo, não, nada disso aconteceu. E aí vamos todos para Eles governaram 6 anos sem guerra, os russos governaram 40 anos de ditadura. Eu sou contra o stalinismo também, e devo dizer isso com toda clareza, para que não haja dúvida sobre as minhas posições. Meus parabéns. Aí sempre fui. Agora, eu acho que a gente tem que discutir a partir de uma visão democrática, em que haja, por exemplo, lugar para controvérsia, para que as pessoas possam dizer claramente que discordam do Estado sem ir para a cadeia. Então você deve reconhecer que essa liberdade não há no mundo hoje. Quando alguém quer defender na Alemanha o Hitler, na Suíça, camarada, diz, eu tive no campo de concentração e vi que não é verdade, ele é preso. O senhor está enganado, essa liberdade existe em diversos lugares. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Sérgio. Essa liberdade existe, por exemplo, nos países nórdicos. Deixa eu perguntar uma coisa para o Sérgio. Ninguém vai para a cadeia por divergir pacificamente do governo. Um minutinho. Sérgio, você é jovem, faz parte do movimento de jovens, inspirado no outro movimento dos skinheads. O que, como jovem, te inspira em participar dos movimentos neofascistas? Quer dizer, se não tem... O que te atrai? O que me atrai? O que me atrai são todas as coisas erradas que eu vejo hoje. A corrupção. Não, quero que o que te atrai, não o que você não gosta. Eu quero saber o que te atrai no movimento. Não, isso é o que me atrai. Não dá para entender. O te atrai a corrupção da onde? É o que existe de errado. É que me atrai uma revolta quanto que existe uma aqui. solução para esses movimentos. Isso me atrai para esse tipo. A solução está aqui no nosso programa. A solução. Nós temos a solução para todos os problemas. Então eu quero saber do Sérgio o que atrai dele e como é que ele vê a solução para esses problemas como corrupção que você apontou. Bom, está numa mão forte. Coisa não existe hoje. Respondi a sua pergunta?
Está começando a responder. O que mais te atrai a ponto de você se vestir de preto, você usar a abraçadeira com o símbolo do nazismo? Quer dizer, não a ditadura. Por que a ditadura? A mão forte, não. O autoritarismo. O que havia uma lei votada? Um presidente numa democracia pode ter mão forte e não ser ditador. Ou todo presidente tem que ser fraco, como é o nosso presidente hoje. 2 anos, que faz parte do grupo Skinhead, que aqui no Brasil se chamam os carecas, né, do subúrbio, é uma versão brasileira do Skinhead, desse movimento, um movimento europeu, e que ele faz parte, então, desse partido, que não chega a ser um partido, porque não está registrado, né? Vocês não registraram ainda, certo? Uma criança, quando nasce mesmo não registrada, não precisa se defender, tudo não bem, é legal. Eu estou dizendo que ainda não é legal, tudo bem, que é o nacionalismo mas é um partido socialista. Muito bem, Sérgio, o que você tem para dizer? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte. Vieram me perguntar aqui por que eu, um jovem, sou adepto dessa ideologia. Primeiro, porque eu e os outros jovens da Juventude Nacional Socialista Brasileira acreditamos que o nacionalsocialismo foi a forma mais pura, limpa e evoluída de nacionalismo. E também gostaria de frisar o seguinte: vocês falaram muito aí em racismo contra negros e tal, homossexuais. Vou botar mais uma coisa aqui. Nós não dissemos e nunca tomamos posição nenhuma quanto a racismo. Nós não somos racistas de forma alguma. Muito menos nós do PNB, quanto os carecas do subúrbio ou do resto do mundo. Acontece o seguinte. Homossexuais e judeus. Bom, homossexuais contra judeus eu não tenho nada. Cada um, certo? Eu não tenho nada contra judeus. Eu só tenho contra as mentiras que são pregadas durante 45 anos, só isso. Agora, o que nós estávamos falando sobre o racismo, né? Bom, já falei que nós não somos racistas e tudo isso aí. Não, acho que é só, não tem mais nada para falar. Bom, quando a União Soviética invadiu a metade oriental da Polônia, em 1939, logo em seguida, os soldados a mando de Stalin fizeram a chacina de Katyn, onde mataram 5.500 oficiais do exército polonês. Até há meia dúzia de semanas atrás, os comunistas do mundo inteiro atribuíam essa chacina a Hitler, ao exército alemão. Somente há cerca de um par de semanas, o porta-voz da presidência da República da Polônia Comunista reconheceu oficialmente que foram os soviéticos que mataram os 5.500 oficiais poloneses. Ora, naquela ocasião, quando os alemães descobriram isso, chamaram médicos e juristas de países neutros para fazer uma perícia no local. Essa é a rodada final, o seu tempo já esgotou, você tinha que aproveitar para dar um recadinho final sobre o que você acredita, o que você quer, mas... E quanto a esse mito do Holocausto, por exemplo, lá em Birkenau, disseram que havia uma valeta com 6 metros de profundidade onde eram queimados os cadáveres de judeus. Bom, ora, está provado que o lençol de água lá só tem de 45 a 60 centímetros de profundidade abaixo do solo, porque aquilo está construído num pântano. Então, nesse mito do Holocausto, há uma série de falsidades. Eu só vou tentar reduzir o que ele falou durante o programa. Basicamente, o Anésio não acredita, ele não se considera antissemita, mas na verdade ele não acredita que houve todo o massacre contra os judeus. Ele acha que, na verdade, tudo isso foi balela, mentira, fabricada pela história. E outra coisa que ele é absolutamente contrário aos comunistas, e ele acha que o movimento nazista está se fortalecendo aqui, pelo menos na opinião dele, para se contrapor aos movimentos. Nós não somos nazistas, nosso grupo não é nazista. Em concordar em que haja uma investigação e uma apuração assim imparcial, não vejo nenhum motivo para que se recuse a verificar a verdade. Quem acha que está com a verdade não deve temer que ela apareça. Mas o senhor acha que o Tribunal de Nuremberg não foi autêntico? Não, de jeito nenhum. O Tribunal de Nuremberg apresentou um monte de depoimentos obtidos mediante tortura. O senador McCarthy dos Estados Unidos declarou que essas declarações escritas e assinadas apresentadas no Tribunal de Nuremberg a esse respeito foram obtidas mediante tortura dos órgãos genitais, dos culhões, dos
pobres coitados dos alemães que tiveram que assinar isso sob tortura. Os testículos deles foram torturados, a parte mais dolorosa do corpo humano. Nenhum deles foi ouvido de uma maneira assim, como se ouve em qualquer país civilizado, pessoalmente na presença do juiz. Nenhuma desses. Mas o senhor se dá conta, o senhor se dá conta que quando o senhor coloca as coisas dessa maneira, o senhor agride profundamente a colônia judaica, o senhor fere o ponto sério, o ponto nevrálgico. O senhor não acha que o senhor está sendo assim contundente demais? O senhor está radicalizando demais? Porque isso atinge ao centro das famílias, dos que perderam gente na guerra. Eu sempre fui totalmente contra toda e qualquer perseguição racial. Sempre tenho declarado nos últimos anos que os países civilizados, como França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Brasil, Argentina, etc., deveriam ter recebido de braços abertos todos os israelitas que foram perseguidos por motivos raciais durante a guerra e antes da guerra lá na Alemanha e nos países ocupados pelos alemães. E sempre louvo a atitude do generalíssimo Franco da Espanha, que salvou 40 mil israelitas da perseguição nazista, dando passaporte espanhol a todos os sefardistas que o pediram, que eram os descendentes dos judeus que tinham sido moradores na Espanha há 500 anos atrás. Agora, quando o senhor coloca esse tema, por exemplo, que o senhor vê sendo abordado, que a imprensa deu grande destaque, e envolve, inclusive, compromete, inclusive, a figura do senador Suplicy, nessa campanha toda, essa coisa toda, o senhor não acha que é uma prática injusta, porque no Brasil nós procuramos viver harmonicamente com todos os povos para que venham, para todos aqueles que aqui vivem? O senhor não acha que esse estilo de certa forma, de discriminação pega mal? Eu acho que todos os povos que vivem no Brasil e no mundo devem viver fraternalmente como filhos de Deus, amando-se uns aos outros como a si próprios, como manda o Evangelho. E acho que o povo israelita, de maneira especial, tem um direito todo especial a Israel, porque é o único povo do mundo que recebeu diretamente de Deus uma terra. Está no capítulo 32 do Êxodo, Deus deu a terra de Israel aos judeus, e todos devem respeitar isso. Tudo bem. Agora, como é que ao mesmo tempo o senhor desqualifica o Tribunal Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg condenou assassinos, condenou criminosos, torturadores bárbaros. No Tribunal de Nuremberg, os alemães foram acusados de ter matado os oficiais poloneses em Katyn e em outros lugares, né? E hoje o governo soviético reconhece oficialmente, o governo russo agora reconhece oficialmente que foi o Politburo do Partido Comunista da União Soviética que mandou fazer essa chacina, dando um tiro na nuca em cada um de cerca de 20 mil oficiais poloneses. Mas no Tribunal de Nuremberg eram acusados os alemães. Por aí deixa eu ver que tipo de tribunal havia ali. Total falta de imparcialidade. E os dois jovens, vocês estão assim de acordo com o que ele está pregando, colocando? Há inclusive essa discriminação com relação a pessoas que vêm de outros estados da federação, como nordestinos, etc. Como é que vocês estão envolvidos nesse negócio todo? Olha, seria meio difícil a gente estar de acordo com o que a imprensa colocou, dizendo que nós somos racistas contra os nordestinos, contra os judeus. No grupo mesmo, no nosso grupo Careca do ABC, 90% é nordestino e negro. Então, quer dizer, é ridículo essa posição. E por que essa violência toda? Por que vocês optaram por essa violência? Não, a gente não usa de forma alguma nenhum tipo de violência. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente foi mal interpretado pela imprensa. Mas não tem havido choque? Não. A única coisa que aconteceu é que logo que saiu essa entrevista no SBT, os skinheads, eles logo em seguida eles picharam uma rádio nordestina. Então, como a imprensa não conseguiu entrar em contato com esse pessoal, entrou em contato com a gente, lá da região do ABC. E aí... E o que vocês fazem? O que significa esse grupo? Para que serve, né? Bom, os Carecas do ABC, antigamente a gente não tinha posição nenhuma política. E chegou um ponto que a gente viu que precisava ter alguma posição, a gente precisava acreditar em alguma coisa. Tanto é que muitos hoje no grupo já não se rotulam como careca, e sim como integralista.
E essa é a imagem que a gente tenta passar para os jovens. E você sabe exatamente o que significa ser integralista? Ser integralista é você ter amor a Deus e a pátria e a família. E girar tudo em torno disso. Quer dizer, uma vida em fase de desenvolvimento. Todos nós achamos que a gente tem que se desenvolver. E é dessa forma que a gente procura o desenvolvimento tanto espiritual como... Vocês têm estudado, têm analisado, têm feito reuniões, têm debatido com pessoas, com personalidades para ajudar vocês a entenderem tudo isso? Isso, todo fim de semana, a gente, juntamente na nossa sede, a gente procura ter palestras, e nessas palestras, de uma forma democrática, a gente debate o que é certo, o que é errado. E com isso a gente vai formando nossos ideais. Agora, por que você resolve colocar uma farda integralista? Você acha que é necessário isso? Para diferenciar das pessoas, né? Como está vendo toda essa confusão por a gente usar o cabelo curto como dos skinheads, a gente está começando agora a usar a farda que em 1932 o pessoal usava. Agora, você conheceu o movimento dos revolucionários de 32? Em 32 não. Não sabe como é que foi feito? Não, só conheço através de pessoas mais experientes que viveram naquela época. Mas você não, isso é lógico, é evidente que você não podia estar lá naquela época, mas você sabe o porquê foi feito o movimento 32? Foi um movimento que surgiu bem na época onde houve aquele movimento separatista. Então o integralismo ele apareceu mais com essa intenção de integrar toda a nação. Muito bem. Agora, quer dizer que vocês... Por que você está usando isso aí? Você falou que é porque está sendo perseguido, é isso? Isso, está vendo uma... Então, mas quem está sendo perseguido anda todo bandeirado, todo fardado. Não é melhor você andar mais discreto? Não, só o capuz que é para não ser reconhecido, né? Não, você está com a roupa toda, o capuz é de menos. Você tá mas com relação à roupa eu ando normalmente, sabe? O pessoal ainda não conhece ainda a farda nossa. Mas você anda na rua com esse capuz? Não, com o capuz não. Somente quando em reuniões a gente usa a farda. Na rua você anda assim com essa farda? Isso, se precisar ir para alguma reunião e não tiver algum meio de locomoção, eu vou a pé mesmo, usando a farda. E usa o capuz? Não, capuz não. Capuz é somente para algumas entrevistas. Mas porque você não quer ser identificado? Não identificado porque a imprensa ela distorceu um pouco. Então a gente não é mais fácil. Não é mais fácil você procurar a imprensa e dizer exatamente o que você gostaria de dizer e não o que você acha que foi distorcido, porque de repente você aparecer na televisão com um capuz... vai dar uma imagem meio imaginando. Mas é a única forma que eu encontro de poder chegar aqui e falar com porque se você tirar o capuz e se identificar, o que pode acontecer? Eu vou poder ser reconhecido e a pessoa pode não interpretar direito através de tudo aquilo que eu disse. E você está sendo ameaçado? O pessoal, eles fica um clima meio estranho. Mas o que vocês fizeram para ser ameaçado? Não fizemos nada. A gente só foi confundido com os skinheads. Então, não estou entendendo. Então, se você não fez nada, você não tem nada, eu não entendi que você está com esse capuz, né? Não estou entendendo. Por isso mesmo, para não ser mal interpretado novamente. Acho que assim que você está mal interpretado, você não acha? O que você acha, você? Não, ele está tentando se manter longe de algumas perseguições. Se ele dá uma entrevista, a pessoa vê a foto dele com um título pejorativo, logicamente, eles podem interpretar mal, pensar que eles são o skinhead, white power, e outros grupos, até neonazistas, e não tem nada a ver. Vocês acabaram entrando num rolo danado aqui, todo mundo. O que você acha dos skinheads? Os skinheads eu acho que é ridícula a forma do jeito que eles estão querendo agir. Eles estão querendo somente aparecer só. E você? Não concordo. Como é que você entrou nessa de ser integralista e tal? Quem te levou a essa conclusão que o caminho é esse? Assim, por política eu me interesso, acho que desde os 10 anos. Depois de um ano pra cá eu conheci o Dr. Anésio. Ele começou a me contar sobre o movimento integralista, sobre Plínio Salgado e outras personalidades. Eu falei assim, realmente, eles têm uma filosofia de vida que acho que a maioria das pessoas de bem ou consciente seria, que é Deus, pátria e família. Porque no fundo, todo brasileiro é um bom integralista. Aliás, todo bom brasileiro é um integralista. Mas você concorda com o que ele afirmou aqui, que o Tribunal Nuremberg
não foi o fórum adequado para julgar os criminosos nazistas? Realmente houve várias falhas. Deveria ter sido melhor organizado, deveria ter sido... Você leu tudo sobre como se passou na Segunda Grande Guerra, pós-guerra, você leu tudo, já se informou a respeito de tudo? Ler todos os livros sobre pós-guerra é realmente... Não é todo livro. Você está muito bem informado a respeito dos acontecimentos, do tribunal, dos julgamentos, dos crimes nazistas e tudo. Você está por dentro disso? Pelo menos eu sempre me interessei por isso, sempre tentei ler livros, até jornais. Eu acho que por alto deve ter uma informação boa. Quantas moças com você estão nesse movimento? Assim, um número preciso? Não, mais ou menos. Não sou IBGE, né? Não estou fazendo recenseamento. Só queria saber o universo disso tudo. Há várias moças, como há várias senhoras, há vários rapazes. Mas vocês querem resgatar o que exatamente? Não sei se é bem resgatar, né? Porque eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que antes. Só queremos pregar Deus, pátria e família. Como é que você sente hoje a nossa atualidade? Como é que você vê a nossa sociedade? Como é que você vê hoje o país? O país está mal organizado, mas pelo jeito estão fazendo alguma coisa para melhorar. A nossa sociedade, eu acho que eles fugiram da escola, realmente. Eles poderiam ser mais atuantes. O nível de conhecimento da sociedade é ruim. Você acha que os jovens da sua faixa etária, eles estão se interessando com você por esses novos temas, que são antigos, porém revividos agora? Eu acho que já há alguns anos, mais de um ano para cá, eles estão se interessando mais por política, assuntos da atualidade, medicina, tudo mais. Qual é o nível de politização do seu grupo, por exemplo? Alguns têm nível superior, outros... Não de politização, está todo mundo por dentro dos acontecimentos, sabe como é que são as eleições, como é que é o processo eleitoral, sabe o que é a Câmara, o que é o prefeito, o que é o senador, o que é o deputado, sabe direitinho essa montagem política toda? Por a gente ser de uma classe suburbana, a gente não tem, alguns assim, não tem algum conhecimento, mas procuram aprender. Vocês estão se sentindo inconformados com a situação atual do país? Sim, a gente acha que está uma grande desordem. E o que vocês propõem fazer? Propomos colocar um país mais disciplinado, com as leis mais rigorosas. Como é que vocês vê, por exemplo, esses acontecimentos? O arrastão no Rio de Janeiro, a revolta na FEBEM aqui. Qual seria o tratamento adequado para esses movimentos, para o que aconteceu a detenção? O que você acha? Eu acho que deveria haver uma repressão maior nessa classe de marginais. Porque eles estão à vontade, eles fazem o que querem. Então acho que o governo devia ser mais repressivo em relação aos marginais. Você defende que a lei seja mais rigorosa? Isso. Defende a pena de morte, não? Eu defendo. Defende? Defendo. Eu acho que existem certos casos que só a pena de morte resolveria. E você? Eu acho que tudo bem, de imediato poderiam reprimir, mas sem violência, né? Conversando, com bastante diplomacia. Mas em primeiro lugar, eles deviam dar um mínimo de educação. Porque se eles estivessem estudando, se orientando, tendo uma boa educação, uma boa alimentação, bons cuidados médicos, não tendo uma família que fosse de bandidos ou coisa parecida, com certeza eles não andariam por esse caminho. Ninguém com uma inteligência razoável iria querer ficar pela rua. E você, com relação a esse problema de arrastão, a esses problemas todos que estão por aí, você defende também como ele um rigor maior por parte das autoridades? O que você pensa? Podiam pegar essas crianças de imediato e colocar num colégio tipo de freiras ou padres, para terem uma boa educação lá e bons cuidados. Com certeza eles, aos poucos, podia ser que alguns com certeza se revoltassem, né?
Mas aos poucos eles vão perceber que esse é o caminho melhor. Quantos discípulos como esse o senhor tem? Bom, nós somos no momento 5.000 associados, mas eu acredito que dentro de um ano mais ou menos nós vamos conseguir o nosso ideal de uma ordem social cristã, o Estado cristão, ensinamento da religião em todas as escolas, para ensinar os deveres, para acabar com essa onda de criminalidade agora, nas novas gerações. Sendo cristãos, como é que o senhor vê a defesa da pena de morte, como ele acaba de dizer? No novo catecismo, elaborado pela Santa Sé, está escrito que a pena de morte é perfeitamente de acordo com a religião católica, é a defesa da sociedade. Na guerra não se mata para defender a pátria e o país? Com maior razão matar o inimigo interno, às vezes, quando é necessário. Com muito maior razão. Muito mais importante matar certos inimigos internos do que numa guerra. Muito bem, senhor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença de vocês. Como viram, nós temos aí um problema. É isso aí, deixa eu falar um pouco aqui com o Vírus 27. Quanto tempo existe a banda? A banda desde 1982. Já mudou muitos integrantes, certo? Mas a banda continua com a mesma raiz. Tá, agora quando você fala a mesma raiz é assim, pelo que a gente estava conversando antes, vocês não têm uma vinculação direta com os carecas do subúrbio, né? Sabe o que acontece? A banda, já falei, abrange o contexto patriotismo e social. Seja qualquer facção que adira nossas ideias, automaticamente vai gostar da nossa banda. Muita gente polarizou, depois do começo do fim do mundo, Caneca e os caras, por circunstâncias. E depois foram manobrados pelos integralistas e tudo mais. No começo, esses caras não tinham conotação de nazistas, né? Era apenas mais uma gangue atuando na cidade. E a partir de 84, 85, começou a ter uma conotação mais nazista mesmo, com alguns teóricos nazistas doutrinando alguns dessas gangues, alguns membros dessa gangue, tornando os caras generais, né, para fazer aquela coisa meio militar. Assim, eu gostaria de demonstrar a minha indignação, porque, olha, a gente está aqui simplesmente por culpa da imprensa, tá? Peraí,
esse cara que perguntou agora sobre esse negócio de subraça. Pô, não sei, é estúpido. Pô, a televisão já contou tudo. Azul. Não, só queria falar assim, a dúvida que as pessoas têm é exatamente porque a informação que as pessoas têm são informações que chegam desse nível, né? E os carecas estão aqui exatamente para mostrar isso. Exatamente. Tudo bem. Eu acho que a imprensa devia ter um real compromisso com a verdade, tá? Porque essas ideias todas que a gente está sendo vítima, eu mesmo, na minha casa, o pessoal na minha rua, lá no meu bairro, o pessoal está perguntando se eu sou nazista. Não tem como, negro. Sabe? Não mas na verdade é desinformação. É por isso que a gente está aqui conversando para deixar as coisas claras, não é? Quem começou tudo isso foi o repórter, o colega de vocês, aquele repórter lá que faz o... Colega de trabalho, né? A mesma coisa que falar que todo mundo é igual em todos os lugares, que não é verdade. Ok, bom... Eu gostaria de pedir para ele um pouco de senso de responsabilidade, um pouco mais de compromisso com a verdade mesmo. Mas ele... Sábado, dia de reunião das tribos na Galeria 24 de Maio, centro de São Paulo. Desde 82, é aqui o Reduto dos Punks. Hoje, um grupo reduzido que já não chama tanto a atenção. Quem falou que punk é violência? Punk nunca foi violência. Punk nunca foi violência. Nós apenas queremos... Quem está se escondendo aí? Vocês vão faturar em cima da minha imagem. O discurso dos punks, que já fizeram parte do PT, quando consideravam um partido mais radical, continua anarquista. Nem Deus, nem Estado, nem patrão. O povo e a autogestão. Mas a fúria do movimento abrandou, e muito. Em parte por causa das brigas entre as gangues. Em parte por causa da repressão da polícia. Quando um policial chega em você, o que ele quer? A primeira coisa é droga. A primeira imagem que eles têm do punk é que é drogueiro, entendeu? Já chega procurando droga, a repressão parte a partir disso aí. Isso não é verdade? Não é verdade. Punk é consciente, mostra a realidade, a coisa nua e crua, do jeito que ela é. Que quem usa droga se alienia, certo? Não cai na realidade, entendeu? União. Essa é hoje a palavra de ordem dos punks que tentam reacender o movimento, lutando contra o sistema e contra os falsos punks de boutique. Qual que é o seu nome? Cipriano, pobreza aí. Olha pra lá, tem que olhar pra luzinha, né? Pobreza aí. De que grupo vocês são? A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Punk de rua aí. Operário, trabalhador. Estamos aí pra manifestar também. Contentamento com o governo, a repressão militar e todo o resto aí. De opressão em cima dos trabalhadores, principalmente da juventude. Social. Principalmente em cima da juventude que quer contestar, saca? Valeu. Quer contestar contra esse monte de merda aí que rola em cima da gente, não é simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Você entendeu? A nossa violência que tá no som, tá no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas, é só um choque na sociedade pra acordar as bestas aí, ó, que não sente que estão sendo fodidos todo dia aí, ó, por políticos, militares e burguesia em geral. A burguesia do poder. Por que você acha que as pessoas ficam loucas? Por que as pessoas ficam loucas? Geralmente, a sociedade que a gente vive, principalmente pessoa que mora num grande centro urbano como São Paulo, a grande São Paulo, trabalhador que vive alienado até 12 horas por dia dentro de uma fábrica, não tem o mínimo espaço de tempo para lazer, nem para cultura, não tem saúde, subnutrido, toda a lavagem cerebral que ele sofre por todos os meios de comunicação da imprensa burguesa aí, acaba tornando ele cada vez mais alienado, ele compreende cada vez menos as coisas e tende a ficar louco, porque ele não encontra resposta para tudo aquilo que ele está vendo, todos os problemas que ele está enfrentando. E o hospital psiquiátrico, você acha que resolve? Eu acho que é um crime, eu acho que é um atentado, falou. Eu acho que deveria, primeiramente, procurar criar melhores formas de vida aí, do ser humano, para a sociedade, para não atingir esse ponto. Agora, uma pessoa que realmente é desequilibrada e precisa de um tratamento, acho que não é a base de psicotrópico e
propaganda do zine aí dos punks, ó. Vocês fazem esse jornal? Não, pessoal, são vários zines, muitos punks fazem, vários grupos de punks aí fazem vários zines. Protestando, divulgando sons, divulgando banda, passeatas, um monte de lance de movimento e principalmente as ideias da gente. Tem algum nome o jornal? Tem nome esse zine aqui? Não, cadê o Gil? ódio concentrado. Ódio concentrado? Esse aqui é ódio concentrado, nome desse zine, sacou? Agora, voltando ao assunto lá, o que eu acho que resolveria para as pessoas realmente que precisam de tratamento psiquiátrico, acho que não seria a base de choque nem de drogas, para enriquecer cada vez mais os laboratórios multinacionais. Acho que deveria ser feito um tratamento consciente, de ser humano para ser humano. Procurar colocar a pessoa em um espaço onde houvesse condições de fazer um tratamento, se realizar um tratamento, não enjaular ela e ser tratada à base de porrada e à base de remédios. Tatuado. Dá pra você ir falando e mostrando? Não vai filmar isso. A gente não pega você, pega só a parte. Esses dois machados cruzados aqui significa a força dos carecas. No começo, quando os carecas começou de moicano. Os carecas andavam de moicano. Se outros caras fizessem parte de outra gangue e usassem moicano, os carecas chegavam e metiam o machado. Sobre a corrente. A corrente que os carecas usava, que hoje não usa mais, a corrente quebrada, significa a liberdade. Os dois machados cruzados significa a força, a união. Que antigamente, como o rótulo falar de novo, quando começou os carecas começou com um moicano. Aí quando ia pra cidade, os caras pegavam assim, olha os skinhead, a gente nem sabia quem eram os skinhead. Que skinhead é lá fora, não é aqui no Brasil. Aí os caras da cidade de outras gangues falavam, olha os skinhead chegou. Quando os carecas brigou com os caras da cidade que acabou a união, aí um careca que hoje não anda mais com a gente, aí ele pegou e falou assim, como a gente mora no subúrbio e a gente pega o subúrbio, que é o trem, que tal então ficar careca do subúrbio? Quais são os significados aí dessas tatuagens? Aqui, ó. Caricatura de um careca. Alguém tem bulldog aí no corpo? Opa! Aí eu vi que eu vou... Esse daqui é o símbolo dos carecas. O machado e depois o bulldog. Por isso que tem CS. CS que significa carecas do subúrbio. O machado aqui, ó. Bandeira com dois machados cruzados, Aqui é a cruz céltica, é a cruz dos White Power, o símbolo dos White Power, só que aqui está queimando. Mostra o bulldog agora. Ela está quebrada e está queimando essa cruz. Pode ver porque está destruindo aqui, ó. Ele e o careca aqui está pisando nela também, aqui do lado. Esse aqui é o bulldog, né? O bulldog é um símbolo de força, né? A força é vai falando aí das bandas aí, aqui, ó. Vira 27, banda de careca, histeria também. Aqui em São Paulo existe um movimento anarco-punk, que se chama anarco-punk. Não, mas que tem uma ideologia parecida com o que vocês falaram, só que é um grupo fechado, vamos dizer assim, fechado não, mas é um grupo que existe por si também. Eles mantêm relações com vocês? Intercâmbio, troca? Todos eles. Conhecemos todos, andamos juntos, participamos juntos de manifestações, passeatas, editamos zine juntos,
A gente somos punk, somos jovens unidos e não há desunião no movimento, entendeu? Não pode haver. Então vamos lá, vamos começar a conversar aqui com as pessoas. Fala, garoto. Eu queria saber qual a rixa de vocês com os carecas. Não há rixa com careca, com punk. Mas isso é coisa de televisão, de coisa. A gente não... Eles são jovens, como vocês são, como nós somos. Se o barco afundar, cara, vai afundar todo mundo junto, entendeu? Somos todos somos os jovens, todos temos que lutar pelo mesmo ideal, entendeu? Não, isso está certo. Só que, na verdade, só o fato de ser jovem não faz com que todos sejam iguais. Não, quer dizer, existem diferenças. Se não existirem diferenças entre os carecas e vocês, tudo bem, mas não é o fato só de ser jovem. Não, nós não somos iguais, nós somos anarquistas. Os carecas são nacionalistas. Mas em termos de briga, isso é molecagem, isso é coisa de moleque, isso é coisa do passado, coisa que aconteceu, que a gente era moleque, a gente não tinha. A gente somos conscientes, nós não procuramos brigas, entendeu? Agora, se bater num lado do meu rosto, eu não vou dar outro, pode ter certeza, entendeu? Isso é de todo ser humano. Inclusive nós fizemos um programa com os carecas, não sei se vocês viram. Assistimos. E os carecas se posicionaram exatamente da maneira que vocês estão falando. Os carecas, não os white powers, que ficou... White power, não, nós não temos nada a ver com white power, nós não gostamos, não nos assemelhamos a ele. Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde não deixa dúvidas. Ele é um saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos, não cabia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Nos últimos tempos, a velha guarda dos simpatizantes do nazismo tem se aproximado dos grupos de jovens radicais, como é o caso dos carecas do ABC. Eles são, na maioria, filhos de operários do grande ABC, que formam a gangue de rua mais violenta da região. Seu Onésio, o que identifica o senhor e os carecas? O senhor entrou para o grupo também? Não. Todas as forças nacionalistas do Brasil devem unir-se pelo bem da nação, pelo bem da pátria, contra o comunismo e todos os inimigos da pátria, para que haja um Brasil unido, grande e livre. Os carecas do ABC são a versão abrasileirada dos skinheads. Eles têm uma postura militar, são contra as drogas e se dizem conservadores em todos os sentidos. Os carecas defendem o nacionalismo radical. Na prática, isso significa que eles pregam uma verdadeira cultura de ódio a tudo aquilo que representa o outro, o diferente em termos étnicos e culturais. Pelo fato de nós sermos nacionalismo, nós somos estritamente contra os comunistas e contra os judeus, contra as colônias de estrangeiros, colônias europeias existentes aqui no país, porque eles negam a nossa raça, eles negam a nossa cultura. Força nacionalista pela soberania nacional. Brasil acima de tudo e abaixo de nada. Inimigos da nação, tomem cuidado, o nacionalismo está chegando. E nós seremos o braço armado do movimento nacionalista aqui no Brasil. Nós seremos como tipo uma guarda republicana. Será bem parecida com a guarda republicana do Saddam Hussein. Vocês elogiam a violência. A violência, vocês acham que é o caminho para transformar tudo isso que vocês falaram? Não é. A violência não muda nada, cara. Apenas piora. Mas a gente tenta impor. Que nem no 1º de maio, a gente foi fazer a passeata lá a favor dos trabalhadores, dia 1º de maio, um dia sagrado pra gente, totalmente pacífica. Na hora que chegamos na Praça da Sé para ir embora, os caras da CUT chegou e agrediu a gente. Violência gera violência, não dá pra você evitar. Aquele 1º de maio foi uma briga com a CUT? Com a CUT. E por quê? Como é que começou? Gente passou com a bandeira do Brasil, ele chamou a gente de nazista, de fascista, eles falaram, agride eles. Os caras da CUT lá que estavam lá no palanque, chegou e fala, cata eles. E a gente podia fazer o quê? Agora, mais ou menos, estava esperando a gente já que estava com taco de beisebol. Tanto que, seguinte, quando a gente teve confronto com eles, a polícia foi pegar a gente, tá ligado? Eles aproveitaram e bateram na polícia também. Eles agrediram a polícia, não tem uns policiais lá que foram agredidos, mas não foi a gente que agrediu os policiais, saiu na mão com eles também. Mas eles aproveitaram da situação e agrediram os policiais. Agora, não é estranho que um partido que
tenta trabalhar com os trabalhadores. Você acha que também é um pouco da confusão que a gente estava vendo aqui, que a sociedade tem em relação a vocês? Que é uma coisa de ver e achar que, pô, como a imprensa está divulgando, white power, skinhead, não sei o quê, as pessoas confundem um pouco? O sensacionalismo, né? Muitos repórteres querem buscar isso, né? Por isso que a gente tá sujo, mano. A gente divulga, né? Perguntaram como a gente divulga as ideias, né? A gente faz protesto e tenta, através da imprensa, certo, jornal e tal, divulgar as ideias da gente, só que é sensacionalismo. O pessoal vê violência na gente, o que acontece é isso. Então acaba divulgando as ideias erradas. Existe a necessidade da violência, né? A gente vive num país em que a gente tem taxas de homicídios extrapolantes, né? Exorbitantes. Então, é necessário, a violência ela faz parte do ser humano, ela faz parte da sociedade capitalista, né? O Estado é violento contra a gente, a polícia é violenta, e por que não se utilizar da violência também? Você acha que para conseguir o que vocês querem, precisa da violência? Sem dúvida nenhuma é necessária a violência. A violência é revolucionária, né? A gente luta, a gente se utiliza da violência porque a gente tem amor pelos nossos, a gente tem amor pelo diferente, e é isso. A manifestação terminou em confronto com a polícia militar. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar a confusão, tiros de bala de borracha e muito quebra-quebra. E foi nas ruas que surgiram os inimigos dos antifascistas e também dos antifas. Um deles é Eduardo Fauzi, do movimento integralista inspirado no fascismo. Ele ficou conhecido por atacar a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. E nós, integralistas, somos pautados pela ordem, disciplina e hierarquia social. Portanto, não existe possibilidade de diálogo entre ordem, hierarquia e disciplina social, entre Deus, pátria e família, e entre anarquia, destruição, vandalismo. Não existe possibilidade de diálogo entre essas duas correntes de pensamento. Portanto, não resta outra alternativa que não ocorrer choques violentos entre uma coisa e outra. Atualmente, o empresário vive na Rússia. Fugiu para o país um dia antes do seu mandado de prisão sair. E, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é procurado pela Interpol. As investigações seguem em andamento. A gente conversou com um integralista e ele disse que se encontrar com vocês na rua é briga. Se a gente encontrar com eles, mano, é chute na bunda, sem conversa. E por quê? Porque eles representam tudo que a gente odeia na sociedade. Eles são a escória da humanidade. A gente luta pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao diferente, e eles lutam por segregação racial, por diferenças entre as pessoas. Isso qualquer pessoa na sociedade abomina, eu tenho certeza disso. Sim, Eduardo, eu quero que você fale sobre esses antifas aí, que são tão adorados pela mídia, idolatrados pela mídia. Guerreiros da liberdade, antifas. Guerreiros da liberdade. Pela democracia. Olha, eu tenho uma militância de terceira posição desde os meus, talvez, 17, 18 anos. Foi quando eu entrei no meu primeiro círculozinho integralista lá no Rio de Janeiro, perto da Praça Paris. Isso é uma das minhas diversões na minha mocidade. O pessoal ia jogar bola, beber cachaça. A gente ia dar porrada em punk. Na época, a Tita se chamava de punk. Era o mesmo tipo de degenerados, malditos, maconheiros, pré-sodomitas. A minha mãe era punk. Então, você entende o ambiente que eu fui criado. Para mim foi duro aprender, viu? Foi duro acordar, mano. Foi difícil. Parabéns para você, parabéns para você. Então, eu acabei me tornando uma referência aí na cena underground de militantes de terceira posição. O pessoal da CNN entrou em contato comigo, foram muito simpáticos, falaram, a gente está querendo fazer uma matéria isenta, estamos querendo dar voz para os dois lados, tanto para os antifas, quanto para os fascistas. Eu falei, opa, vamos embora, não tem problema nenhum nisso. Parece que deu uma repercussão bastante negativa para o pessoal da CNN, até onde eu vi, eles estavam colocando, eles tinham disponibilizado, sim, a entrevista no ar, né? A impressão que eu tenho dos antifas, do que se diz aí de antifa, é a pior possível. Eles são realmente a escória da humanidade. Eles são vampiros existenciais. Eles se alimentam da adrenalina baixa que uma violência inconsequente causa. São realmente animalizados. Eles vestem a mesma roupa, as mesmas máscaras, eles partem para uma sanha diabólica em busca de destruição. Essas pessoas param de pensar, o nível de consciência interior delas ela abaixa com determinados facilmente robotizados. Eu gosto muito de estudar mitos, de mitologia,
Acho que a grande verdade, o interessante da mitologia é que por detrás de um verniz de fantasia existe alguma sabedoria que a gente pode estar aplicando, que é atemporal. Quando um mito ele se perpetua é porque ele realmente comunica alguma coisa. O grande mito da pós-modernidade é o zumbi. O zumbi faz sucesso, todas as pessoas gostam de filme de zumbi, de série de zumbi. Isso realmente gera uma identificação das pessoas, porque ali tem uma mensagem interessante. Quando eu vejo esses antigos, na minha cabeça, eles são zumbis. Eles são acéfalos, eles não pensam, eles estão ali justamente para se multiplicar, castrando a sua capacidade de pensar. Não é à toa que o zumbi... E de reproduzir. De pensar e de reproduzir. Eles não pensam, tem que passar essa maldição adiante. Como é que eles fazem isso? Mordendo o cérebro, comendo o seu cérebro. Tem que te deixar mongoloide. Antes, quando eu vejo aquela multidão de antipas correndo, a esmo, sem sentido, sem saber por quê, destruindo as coisas, dando porrada nas pessoas, tacando fogo em tudo, eu vejo ali perfeitamente tipificados zumbis. Estão servindo as trevas, se castraram com a capacidade de interiorizar, de raciocinar, o seu nível mais profundo de consciência morreu, eles, inclusive, querem passar isso adiante. Se você conversa com um maldito desse, ele não sabe nem explicar por que ele faz isso. Ele só vomita sensações, ele só está em busca, ele é um viciado naquelas sensações malditas, da adrenalina do combate. E se você faz alguma coisa contra eles, aí ele abre o discurso que não foi ele que prepararam esse discurso para ele, de vitimismo, de vocês são um Estado fascista, a polícia fascista, está impedindo a gente de se manifestar, somos aqui guerreiros da liberdade. Liberdade é o caralho, né? Mas então, o Fauzi, você estava lá na entrevista com eles, né? E eles acharam que você ia ficar intimidado, né? E eu acho que eles ficaram assustados, né? Porque teve revide, né? Os antifas foram lá falar a vez deles, chegou na sua vez e você desmascarou eles todos, né? A própria CNN ficou desmoralizada. Então, a gente não foi um debate, né? Não foi como está sendo aqui. Foi muito curioso, porque o que eu falei foi de encontro ao que os antifas falaram. Eu falei, não tem capacidade de ter diálogo com o antifa. Eu milito no movimento integralista, sei lá, 10 anos, 15 anos. Sou de movimento nacionalista desde a década de 90. Então, eu sei como é que é a mentalidade do antifa, eu sei que são covardes, que eles marcam um debate e depois não aparecem, pegam as pessoas... promovem ações violentas, ações furtivas, são de ações furtivas, emboscadas para desafetos, trabalham com a desmoralização. Se você dá porrada neles, eles te processam. Então, é uma série de dubiedades na forma de comportamento deles, que eu desaprovo. Eu sou um homem, não usei máscara nem naquele evento, esse tipo de subterfúgio ele não me toca. Falei, não tenho capacidade de dialogar com a Antifa, até porque eles não têm capacidade de diálogo. Eles são lobotonizados na direção do mal. Se você sentar para discutir vazios, você vai perder o seu tempo, não tem como você acessar. Só entendem na base da porrada.